Graças a Deus, a paz do Senhor, queridos irmãos. Eu espero que você tenha cantado esta canção juntamente com o nosso irmão Éder e feito dela uma oração, pedido de que o Senhor, através do Espírito Santo, possa habitar, possa trabalhar, possa falar aos nossos corações nesta noite. Glória a Deus. Queridos, eu quero ler um texto bíblico com os irmãos e nós vamos falar um pouquinho. Não vamos fazer assim aquela exegese aprofundada do texto, mas apenas traçar algumas observações de frases ou partes que nos chamam a atenção. Eu quero que você abra comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 13. Eu não sei se você sabe, mas eu creio que sim. Deve ter sido citado aí na sua congregação, ou você viu através de redes sociais, que hoje é celebrado o dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes. Exatamente este momento que nós vamos ler aqui, este trecho de Atos dos Apóstolos, é o momento em que houve a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos que estavam buscando, né? Então, no calendário cristão é celebrado neste dia, 31 de maio, 2020, celebrado o dia de Pentecostes. Nós vamos falar só um pouquinho sobre isso, não vamos nos demorar muito. Atos 2, do 1 a seguir, diz assim, ó. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer isto dizer? Outros ainda, zombando, diziam, estão cheios de vinho. A partir daqui começa o momento que Pedro faz a defesa, então, explicando para eles sobre o texto de Joel, que já foi lido aqui nesta live pelo nosso irmão pastor William. Queridos, este texto nos chama a atenção, é a base da igreja pentecostal. Nós nos chamamos pentecostais justamente por causa deste momento, a descida do Espírito Santo, o Pentecostes, o momento que iniciou o batismo com o Espírito Santo, que nós tanto buscamos. Creio que todos os membros, todos os irmãos, buscam o batismo com o Espírito Santo e deve buscar com afinco, com dedicação, buscar o Espírito Santo. Este texto que nós lemos é o momento especial da descida do Espírito Santo. Como eu disse no início, o meu propósito não é fazer uma exegese aprofundada, mas apenas uma reflexão sobre algumas partes que chamam a atenção. Neste momento em que os discípulos estavam reunidos, estavam concordemente no mesmo lugar. Olha que interessante. Para começar já o versículo 1 do capítulo 2, já fala sobre a concordância. Eles estavam em um mesmo lugar, um mesmo ambiente físico, mesmo local, e isso também é interessante que nós nos congregamos em igrejas, em templos físicos, em um mesmo local. Eles estavam lá buscando, no cenáculo, em oração, uma casa. Mas trazendo para uma questão mais abrangente, é necessário que nós estejamos todos em um mesmo espírito
Espírito, todos em Cristo, se fosse um lugar, todos ligados a Cristo, concordemente. A palavra concordemente quer dizer que eles estavam em comum acordo. Ninguém estava puxando contrariamente. Isso já traz um ensino, um aprendizado muito importante para nós, que como cristãos nós devemos estar em comum acordo, estar em concordância sobre o que nós temos orado, sobre o que nós temos buscado, assim como eles estavam naquele dia. Jesus tinha dito, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles ficaram concordemente no mesmo lugar, estavam unidos. Isso significa unidade. Para Deus atuar aí na sua casa, aqui na congregação, nos nossos departamentos da igreja, no nosso país afora, é necessário uma certa unidade, uma certa concordância. Veja, se você está orando para que a sua casa seja abençoada, para que os seus filhos cresçam conhecendo a Deus, é preciso que você e seu cônjuge estejam em concordância, estejam em unidade. Inclusive aqui em Joinville e em todo o estado de Santa Catarina, nós temos trabalhado algumas palavras-chave nesses últimos anos. Uma delas é a unidade. Precisa haver unidade na igreja, unidade no propósito. Os discípulos aqui estavam concordemente no mesmo lugar. Mas não estavam ali somente conversando e em concordância a respeito de assuntos banais e passageiros. Eles estavam em concordância orando. Você viu como é maravilhosa a prática de convidar alguém para orar com você a respeito de um assunto? Quantas vezes você se lembra de ter pedido para um irmão, para o seu cônjuge, para o pastor, para orar sobre determinado assunto? Vamos orar em concordância para que Deus venha dar a resposta, Deus venha dar a direção. Naquele momento, eles estavam orando em concordância para que Deus viesse capacitá-los para um momento especial de anunciação das boas novas, como Jesus havia já profetizado, havia explicado a eles que aconteceria. Eles estavam concordemente no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som. Veio do céu. Interessante nós prestarmos atenção nos movimentos que vêm do céu. Tem muitos movimentos chamando a nossa atenção por aí que não vêm do céu. Eles chamam a nossa atenção, eles até roubam o nosso coração, mas não são movimentos que foram gerados por Deus. Às vezes são movimentos humanos do nosso próprio coração, que tem caminhos enganosos e tem direções que levam ao pecado. Às vezes são movimentos baseados em racionalidade, foram planejados, foi feito todo um planejamento de como agir, de como falar, de como convencer. Cuidado, cuidado. Precisamos fazer prova com Deus, esperar e buscar movimentos que venham realmente do céu, não apenas uma emoção passageira. Busque o movimento do céu na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua vida espiritual. Busque o movimento do céu, não os movimentos humanos. Aqui, versículo 2, veio um som, como um vento veemente e impetuoso, encheu a casa que estavam assentados. Veio do céu. Eu não sei se você já teve a experiência de estar orando, ou estar cantando, ou estar em um culto, no momento da pregação, e de repente parece que você é invadido por algo extraordinário, que você sabe que não veio de você mesmo, não veio somente da melodia que está sendo entoada, mas é algo diferente que veio do céu. Eu desejo essa experiência para todos vocês que estão me assistindo, que você possa em determinado momento ser cheio do Espírito Santo, que vem diretamente de Deus para nós e nos capacita a fazer a obra, a pregar o Evangelho, mas não é um movimento humano,
não há resistência para este movimento, porque ele veio do céu. Busque as coisas que são do céu. Jesus já disse aos discípulos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se nós continuarmos buscando movimentos que venham do céu, nós estaremos na direção correta. Vigie, busque a direção do Espírito Santo para não ser enganado por movimentos que parecem ser do céu, mas não são. Quando veio este vento, este som como de um vento, não é um vento, é um som como de um vento, quando isso aconteceu, foi repartido por eles línguas como que de fogo. Foi visto, todos conseguiram enxergar, que pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Veja, a descida do Espírito Santo, a bênção do Consolador, não é somente para alguns, não é somente para os pastores da igreja, somente para as irmãs do círculo de oração. O poder do Espírito Santo é para todos nós. Todos que buscamos, podemos também ser cheios do Espírito Santo. É necessário nós estarmos em unidade e não desprezarmos qualquer um dos nossos irmãos. Movimentos aí no mundo começam a desprezar pela maneira de se portar, pela maneira que nasceu, por tantos aspectos. Nós não. Nós somos a igreja unida em que todos são cheios do Espírito Santo e que ele pode atuar através de todos. Eu não sei se você ainda está buscando, se você ainda acredita nesta promessa, mas eu creio que você pode ser cheio do Espírito Santo. Busque o poder do alto. Todos foram cheios de unção. Não era apenas alguns específicos que estavam buscando, todos estavam buscando. Aquele som, como de um vento, se manifestou e eles começaram a ver línguas repartidas como de fogo sobre a cabeça de cada um, pousando sobre cada um, e eles foram cheios. E eles começaram a falar em outras línguas. Que coisa maravilhosa! Quem é batizado com o Espírito Santo entende este mistério e começa a fluir em línguas estranhas. Esse é o batismo que nós pregamos, que nós buscamos e desejamos para todo cristão. Mas não é algo que vem de nós. Outro detalhe que eu quero enfatizar, versículo 4 diz assim, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Não era coisa de homem, não era algo inventado pelos seus próprios cérebros, a sua própria sabedoria humana, que tinham lido em algum lugar, ou que estavam imitando alguém. Não, era conforme o Espírito Santo ia concedendo. O Espírito Santo é quem dá o direcionamento à igreja nos dias atuais, até que ele mesmo nos fará ouvir o soar das trombetas para irmos para o céu. Então ele será tirado da terra junto com a igreja. É o Espírito Santo que concede, não é por vontade própria. O Espírito Santo precisa continuar guiando a igreja, precisa continuar guiando a sua vida como sacerdote no lar, como pai de família, como líder em um departamento, como um cristão verdadeiro, conforme o Espírito Santo lhe direcionar. Precisamos buscar a direção do Espírito Santo. Os nossos desejos humanos, a nossa carnalidade, as nossas vontades, os nossos anseios, jamais podem subjugar a vontade do Senhor para as nossas vidas. Quando isso aconteceu, a queda foi rapidamente, aconteceu a queda. Quando o homem deixou-se levar pelos seus próprios desejos e vontades. Se você pega lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, eles pecaram, e Eva pecou justamente porque ela deu vazão à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida. A tríplice tentação entra exatamente nesse aspecto. Então você deve refrear os instintos e ouvir a voz de Deus. E se o Espírito Santo te concede línguas estranhas, você fala com a unção que vem do alto. Eles foram cheios do Espírito Santo. Eles falaram em outras línguas conforme o Espírito Santo estava lhes concedendo.
O Espírito Santo concede poder e autoridade à sua igreja. Ele precisa continuar dirigindo a igreja em todos os aspectos. Aqui, eles começaram a falar. O Espírito Santo dirigiu eles a começarem a falar. Esse era o propósito. O propósito era falar para expandir o reino. O Evangelho não é um mistério que deve ser guardado a 7 chaves. Nós aprendemos hoje é domingo, dia 31 de maio, nós aprendemos hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical sobre o grande mistério que é a igreja, a revelação da igreja de Cristo e o próprio Jesus. Isso não é algo para guardar, é para compartilhar, para começar a falar. Essa é a nossa grande missão, comissão. Talvez antes deles receberem esse revestimento, eles não estavam nem fazendo muito barulho, porque quando vem o barulho do céu, chama a atenção, eles começam a falar e as pessoas que estão ao redor começam a chamar a atenção. Eles estavam buscando. E a partir daquele momento eles começaram a falar. O propósito do Espírito Santo em nossas vidas é que nós falemos do amor de Deus, que nós compartilhemos com os nossos irmãos, buscar a presença e então compartilhar o Evangelho com autoridade, com ousadia, conforme o Espírito Santo nos concede que nós falemos. Será que nós não estamos tentando resolver algumas coisas com a força do nosso próprio braço? Com movimentação política até mesmo? Fazendo pressão dessa ou daquela forma humana de agir? Tem muitas situações que nós precisamos colocar diante do Senhor e esperar nele, até que ele nos direcione a fazer, a agir, a falar. Quanto à expansão do Evangelho, Jesus já mandou. Então agora nós precisamos ser revestidos para anunciar este Evangelho. Mas vamos em frente. Foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. E aí, naquele momento, estava reunido em Jerusalém homens de todas as nações debaixo do céu. Tinha muitas pessoas que foram alcançadas pela mensagem naquele dia. Dia especial. A maneira que Deus trabalha é extraordinária. O próprio momento que Jesus Cristo veio à Terra, teve todo um desenvolvimento, um encaixe de perfeição para que fosse exatamente naquela época. Assim também com a descida do Espírito Santo. Um dia especial que o Senhor havia preparado para conceder este poder à igreja. Ajuntou-se uma multidão ao redor deles e cada um os ouvia falar na sua própria língua. Nós falamos de unidade, nós falamos sobre a missão que é anunciar o Evangelho e agora nós vamos falar sobre relevância. É relevante nós falarmos do amor de Deus e sermos ouvidos pelas pessoas. Nós precisamos continuar sendo uma igreja relevante. Não é possível, não é viável nós nos fecharmos dentro dos nossos templos e não anunciarmos. Não é viável você se trancar dentro da sua casa e não anunciar o Evangelho. É irrelevante para o mundo. Mesmo que você consiga salvar-se a si mesmo e os teus filhos, mas nós precisamos expandir o Evangelho. A relevância está nesta expansão. E o Espírito Santo, o Senhor prepara para que neste momento todos possam ouvir. Naquela hora haviam pessoas representando todas as nações que estão debaixo do céu para ouvi-los falar. Nós precisamos nos esforçar para anunciar o Evangelho e não ficarmos parados. O Espírito Santo capacitou esses homens a fazer isso naquele determinado momento. Adianta nós fazermos tanta coisa sem a presença do Espírito Santo? Não adianta. Nós precisamos nos humilhar e pedir a misericórdia de Deus. Eu tenho o costume de dobrar os joelhos e orar e falar: Senhor, o que eu posso melhorar? Espírito Santo, te entristeci em alguma das ações ou palavras durante a semana? Eu quero ser cheio do teu poder. Não quero falar palavras limitadas à sabedoria humana, que sou fraco, falho. Não quero falar palavras frias e vazias.
mas quero falar algo que seja inspirado por ti, que visite os corações, que mude as situações. Estes homens estavam falando desta forma, porque haviam sido cheios do Espírito Santo. O Senhor os havia revestido de poder para anunciar o Evangelho, a ponto de que todos pasmavam e se maravilhavam. Versículo 7. Todos pasmavam e se maravilhavam com o que aqueles homens estavam fazendo, a maneira que o Evangelho estava sendo anunciado, a maneira que todos eles estavam compreendendo o Evangelho. Coisa maravilhosa, o bom testemunho do cristão, um avivamento que causa maravilhas, ou que os outros acabam se maravilhando da vida desta pessoa, da maneira com que ela fala, da maneira com que ela vive. Todos pasmavam e se maravilhavam. Olha, um avivamento que não resulta em bom testemunho, não resulta em pessoas se maravilhando, eu creio que não é um avivamento verdadeiro. Um avivamento verdadeiro, ele incorre em transformação de vida, em maneira diferente de viver, novidade de vida. Nós precisamos continuar buscando isso. Um avivamento que muda aqui dentro e exterioriza também para fora. Foi isso que aconteceu com eles. Chamou a atenção. Os homens começaram a parar e ouvir aqueles galileus, o que eles estavam fazendo. Muda a nossa vida. Se você está sentindo dificuldade, está tendo limitações, está se sentindo limitado, vendo barreiras para progredir na sua vida, para largar de vícios que te oprimem, para mudar práticas que ofendem a Deus, você precisa ser cheio do Espírito Santo. E aí você vai ter transformação que os teus amigos, os teus vizinhos, eles vão olhar e eles vão se maravilhar com o que Deus tem feito na tua vida. A linguagem é diferente, etc. Precisamos deixar que o Espírito Santo nos mude, nos molde, nos transforme. Na sequência, eles começam a se questionar, versículo 8, como nós estamos ouvindo eles falar nossa própria língua, diversas nações são citadas, e versículo 12 diz assim, ó, o que isso quer dizer? Eles se maravilhavam, eles estavam suspensos. Versículo 11 diz, temos ouvido eles falar nas nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. Esse aspecto que eu quero enfatizar. Falar das grandezas de Deus. Do que está cheio a nossa boca nesses últimos dias? De estatísticas de alcance de determinado pandemia, vírus? Ou das grandezas de Deus? Nosso louvor, nossa boca, nosso cântico é cheio de grandezas de Deus, de palavras de adoração, de palavras de engrandecimento. Nós precisamos ver se a nossa maneira de falar, de viver, está engrandecendo a Deus. É necessário no cristão, o cristão precisa apresentar um sentimento de gratidão, não de desespero, não de frustração, de gratidão, falar das grandezas, lembrar dos benefícios, das benesses, coisas que nós nem merecemos, a graça imerecida e as bênçãos cotidianas, falar do grande amor de Deus. Preocupe-se em falar das grandezas de Deus, não das oposições, das coisas deste mundo, as grandezas de Deus. Todos ficaram maravilhados. Todos começaram a se questionar o que estava acontecendo ali naquele momento. Eles estavam reunidos falando das grandezas de Deus. O meu desejo sincero é de que nós sejamos conhecidos por falar das grandezas de Deus. Aquele crente é uma pessoa que você pode conversar porque sabe que ele vai falar de como Deus é maravilhoso. Ele vai ver a beleza da criação, ele vai ver Deus em todas as coisas. Ele começa a engrandecer a Deus com a maneira que ele se porta, que ele fala, que ele vive, o seu casamento. Tudo engrandece ao Senhor. Esse crente é um crente de bom testemunho, ele apresenta fruto do Espírito, ele é cheio da unção do Senhor. Nós precisamos buscar com afinco ainda mais o Espírito Santo em nossas vidas,
Para isso precisa orar como os discípulos estavam fazendo, precisa manter a unidade como eles estavam vivendo ali, precisa ter centralidade na palavra, precisa ser relevante agora no lugar em que nós estamos inseridos e precisa cumprir a missão que nos foi outorgada, incumbida pelo próprio Jesus Cristo. Como está a sua vida aí na sua comunidade ou dentro da sua família, entre os seus vizinhos? Está cumprindo este exemplo dos nossos irmãos lá de Atos dos Apóstolos? Está conseguindo achar similaridade com estes servos de Deus? Ou será que nem se lembra mais do Espírito Santo? Ou será que nem busca mais o batismo? Faz tanto tempo que não flui em línguas estranhas. Faz tanto tempo que ninguém te vê falar do amor e das grandezas de Deus. Faz tanto tempo que só se lamenta, só vê as coisas ruins da vida, só vê tristeza, desânimo. Não. O crente é diferente. Eu creio que você pode ser diferente também. Deus pode te dar a alegria perfeita, a presença do Espírito Santo no seu lar, no seu dia a dia, para abençoar pessoas, para falar do seu amor, para pregar o Evangelho e ver transformação de vidas. É isso que nós precisamos e o Senhor pode nos conceder. Hoje, 31 de maio, é celebrado então esse dia do Pentecostes, o momento em que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. E ele continua em atuação até hoje, glórias a Deus. É por causa do Espírito Santo que a igreja permanece de pé. É por causa da atuação do Espírito Santo que nós nos reunimos e prestamos culto. Senão a nossa tendência humana seria de fazer tantas outras coisas, de assistir tantas outras coisas. Mas o Espírito Santo nos inspira, ele nos usa e ele fala conosco. Esse é o meu pedido ao Senhor pela sua vida, pela sua família, pela nossa igreja também. Eu quero te convidar a nós fazermos uma oração juntos neste momento. Aí na sua casa, reúna seus filhos, seu cônjuge, seus familiares. Se você está no carro, pare um pouquinho para nós orarmos juntos. Eu quero orar para que você tenha a presença do Espírito Santo no seu lar, para que você volte a ter comunhão com o Senhor, possa ouvir o Espírito Santo falando ao teu coração, na tua mente, te direcionando para não tomar passos em falso, não tomar decisões que não agradam ao Senhor, que tenha novidade, diferença, mudança de vida. Vamos orar? Vamos orar juntos? Feche os olhos se você puder. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, como nós precisamos do Teu Espírito Santo. E eu peço, Senhor, que neste momento Tu comece a visitar os Teus filhos que estão me ouvindo na Rádio 107 ou me assistindo através das ferramentas que têm acessado. Visita-os, Senhor, e manifesta a Tua glória, a Tua presença. Que lá dentro da casa eles possam sentir este gozo, esta alegria, esta autoridade que nós estamos sentindo aqui. Que a partir de hoje, Senhor, nos próximos minutos ou amanhã, ele já comece a colocar em prática o anunciar das boas novas, compartilhar do teu amor para aqueles que estão ao redor e possa ser percebido por todos, Senhor, que tu estás naquela vida, que o teu Espírito tem tomado aquele homem, aquela mulher. Visita, Senhor, renova, olha para este irmão, esta irmã, que há tanto tempo não flui em línguas estranhas, está sentindo saudade, e eu sei que o Espírito Santo quer usá-lo. Visita-o nesta noite, insiste com ele ou com ela nesta noite, desperta-o para a campanha de oração, desperta-o para buscar, aprender mais da palavra, se aprofundar em conhecimento de Deus e para testemunhar do teu amor. Venha romper as barreiras que nós temos criado, aonde falta unidade, que possa ser quebrado as barreiras, possa fluir, possa haver o perdão, o amor, a reconciliação, seja lá dentro do casamento, ou seja entre os irmãos.
Que o teu Espírito tenha liberdade nesta obra, nas nossas vidas, em tudo que nós fizermos, Senhor. Ouve o nosso pedido nesta noite e faz conforme o teu querer. Amém. Graças a Deus.